Meu irmão, ontem eu falei do caso Chiquinho Brasão, né? E eu falei que eu discordo do Eduardo Bolsonaro, discordo do Jordi, do Gaia, até do Nicolas Ferreira, sobre a votação do Chiquinho Brasão. E disse que se eu fosse deputado, eu votaria pela manutenção da prisão do Chiquinho Brasão. E aí, dividiu os comentários do vídeo. Metade concordando comigo, a outra metade falando que não, concordam com o Eduardo Bolsonaro e com a direita. E nós vamos falar sobre isso, sobre esse posicionamento. É a última vez que a gente fala sobre isso, mas eu achei interessante tamanho a discussão. Outra questão, tá? Essa talvez menos relevante, mas é isso aqui, ó. Muita gente prestou atenção nisso aqui, ó. Um chimarrão, né? Então, eu sou goiano, eu nunca tinha tomado isso aqui na vida, tá? Uma vez eu experimentei e não gostei nem um pouco. Mas hoje, parei para pesquisar, ontem na verdade, para pesquisar como que fazia isso aqui, e fui dar uma olhada no YouTube e fiz direitinho o chimarrão. E não é que o trem é bom, só. Pensa num negocinho que eu gostei, e eu tô desde ontem tomando chimarrão, tá? E eu achei bom pra caramba. Então, para os goianos comedores de piqui, ó, chimarrão é bom. Para os mineiros comedores de queijo, vale a pena. Tem que ser bem feito, porque se você fizer mal feito, a primeira vez que eu fiz, eu acho que eu comi mais capim do que capim cidreira aqui, capim mate, né? Erva mate, do que tomei o caldo de chimarrão mesmo. Mas depois a gente aprende. E agora que eu aprendi, tô falando, mas bate, muito bom, bate. Vamos lá, brincadeira à parte, bora falar, né? Olha só, o Nicolas Ferreira também se manifestou sobre o caso do Chiquinho Brasão. Olha só, ele escreveu o seguinte: que haja punição caso comprove-se que Brasão cometeu terrível crime. Mas, para respeitar a Constituição que jurei o cumprimento no dia a dia da minha posse, não poderia votar diferente. Ou devo votar contra a Constituição por pressão. Jamais. Até mesmo porque se descumpre a Constituição hoje, amanhã nos prendem por transfobia, homofobia, fake news e CIA. Ou seja, um arapuca. Entramos com processo de cassação e que seja preso. Caso comprovado, lugar de vagabundo é na cadeia, o que passar disso é narrativa. E o Jordi escreveu aqui também: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. É o que diz a Constituição. Criminosos devem ir ao rigor da lei, e não cabe da cabeça de um juiz tomar uma decisão sem previsão na Constituição. Não houve flagrante, o rito processual era que Brasão fosse cassado para que a justiça o prendesse. Mas a Câmara caiu no arapuca e aceitaram uma prisão ilegal para fortalecer o precedente aberto contra Daniel Silveira e permitir a prisão de qualquer deputado. Ou você defende a Constituição sempre ou não defende. Não há meio termo. E aí, mesmo nos comentários aqui, tem muita gente que criticou aqui, ó, errado, você não está mudando a Constituição. Então, assim, teve um monte de comentário. Cara, essa discussão levantou um embate muito grande. No meu vídeo mesmo, eu vi que a metade discorda da decisão da direita, falando, olha, vocês estão equivocados. E a outra metade concordou, falou, não, se tem a Constituição, tem que cumprir sim, tá? Eu dei o meu posicionamento. O que eu falei? O voto do político, ele busca a decisão política, ou seja, pela justiça, tá? Pela justiça. E que a decisão do político, ela não é igual à decisão de um juiz. Eu deixei isso muito claro para vocês. E que se eu fosse deputado hoje, eu votaria pela manutenção da prisão do Brasão. E que isso não abre precedente. É a opinião da vez é que toma as decisões do Congresso. Que é um exemplo prático. Votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira. Por quê? Por um crime de opinião, algo totalmente ilegal. E agora, se os deputados decidissem, votariam pela liberação do Brasão. E o Brasão teria que ser liberado. Então, qual que é o ponto de vista aqui? A Constituição é clara, tá? Realmente, você não pode prender, senão, em flagrante delito, qualquer deputado. E aí eu nasci para ver a direita defendendo o foro privilegiado e defendendo mandante de assassinato
dentro do Congresso Nacional, falando que está respeitando a Constituição e o foro privilegiado. Eu discordei. Mas, depois de ter visto os argumentos, eu entendi que é um voto justo. Muito ruim, mas justo. Por quê? Porque está na Constituição, se está na Constituição, você vota desse jeito. Eu não faria, tá? Eu vou deixando muito claro para vocês que eu não faria. Eu votaria pela manutenção do Chiquinho Brasão. E aí você vai me falar, então você é o tipo de cara que tem a Constituição por conveniência? Não. O político tem a Constituição por conveniência. Ele tem imunidade para propor até a mudança da Constituição. Ele tem imunidade para votar de acordo com a sua convicção. Você tem que entender o seguinte, as leis, a justiça, ela é um sistema. Agora, o sentimento de justiça, ele é inerte ao cidadão, tá? Isso aí Platão já dizia. Então, você tem que entender o seguinte, o político, ele vota de acordo com as suas convicções. Ele nem tem que ser jurista, tá? Então, sim, eu votaria contra, porque eu acho que o que Brasão fez é imperdoável. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Para esses, Nicolas, que eu respeito demais, Geyer, Jordi, todos que eu respeito muito, que votaram falando que estão cumprindo a Constituição, está na hora de fazer uma pressão muito grande para tirar essas regalias. Porque, na minha visão, deputado que mata, abusa de mulheres, que rouba, que comete crime comum, não tem que ter prerrogativa nenhuma, não tem que ter foro privilegiado, tem que ser condenado por juiz de primeira instância, tá? E tem que ter prisão decretada por obstrução da justiça igual qualquer um. Ou você acha, sinceramente, que se eles votam agora, eles iam correr para caçar o mandato do Brasão com o corporativismo que a Câmara dos Deputados tem? Não iam. Então, assim, eu respeito o voto deles. Não concordo, tá? Entendo, mas não concordo. E a discussão foi muito interessante, porque a metade concordou comigo. Não, o cara é um assassino. E ele pode obstruir a justiça, sim, a Câmara seria obsoleta. E o Brasil e até a família da Marielle merece respostas. Então, isso não abre precedente. O argumento deles de que isso vai abrir precedente, esse eu não concordo de jeito nenhum, mas foi boa a discussão. E no seu ponto de vista, coloca no comentário. Se você fosse o deputado, eu tô votando em você agora para você ser o meu deputado. Você liberaria o Chiquinho Brasão ou manteria o Chiquinho Brasão preso? Coloca no comentário que eu quero saber. Fechado? O Marcos Feliciano também se manifestou, né? Em fevereiro de 2021, o deputado Chiquinho Brasão votou pela prisão do deputado Daniel Silveira. Naquele dia, argumentamos exatamente que, naquele momento, era o Daniel Silveira, mas que isso abriria um precedente. E amanhã poderia ser qualquer um de nós. Pois é, hoje é um assassino, né? Que vocês pretendem que não se mantenha preso, o que é incoerente, por questões processuais. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu acho um absurdo. Porque se eu defendo fim da saidinha, porque eu acho criminoso, se eu defendo fim de regalia para bandido, por que agora eu vou falar, não, tem que ser assim? Pois é, pra mim não cola, tá? Mas enfim, bora pra cima, né? Coloca seu comentário. Vamos lá. Olha só, Gilmar Mendes se manifestou. Gilmar Mendes defende a regulação da internet e se solidariza a Moraes. Pois é. Em meio ao embate entre o bilionário Elon Musk, dono do X, e o ministro Alexandre de Moraes, o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, se manifestou para a regulamentação das redes sociais no Brasil e defendeu o colega da corte. Abre aspas. As manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter, apesar de comprovarem a necessidade de que o Brasil, de uma vez por todas, regulamente de modo mais preciso o ambiente virtual, como, de resto, ocorre com grande parte dos países democráticos europeus, ressaltou o Gilmar Mendes. O ministro ressaltou estar convicto de que apenas com a elaboração de uma nova legislação será possível estabelecer com mais segurança os direitos e deveres de todos aqueles que se disponham a atuar na internet, sem que haja espaço para agressões, mentiras, golpismos ou outros males que assolam o país nos últimos anos. Vamos resumir. Vai ser regulada
independentemente do Congresso Nacional, tá? O Toffoli já topou colocar o Marco Civil da Internet em votação. E ali eles vão dar a interpretação que eles bem entenderem. Então, assim, isso vai acontecer. E tem muita gente achando que o Lira travou, engavetou o processo. Isso não é verdade. O Lira só falou, texto ficou ruim. Pincela o texto com nova roupagem, manda de novo, que aí a gente aprova, para não ter a pecha de que é o mesmo texto. Ou seja, o Lira está jogando o jogo do sistema. Ele está jogando o mesmo jogo do sistema. É para enganar. Tanto é que, para fingir que não tenha participação, o Lira criou um novo grupo de trabalho sobre fake news. Tá? Pegou o Orlando Silva, comunista, do Partido Comunista do Brasil, jogou de lado e falou, não, agora faz de novo o texto. E aí vai ter um texto da PL da censura de novo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes partidários da casa decidiram criar um grupo de trabalho para discutir fake news e regulamentação das redes sociais, mas sem o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB, na relatoria. A avaliação é de que o projeto de lei relatado pelo parlamentar está contaminado e, por isso, ele perdeu as condições de liderar o debate. Sabe o que aconteceu? Eles querem dar uma nova roupagem. O Orlando Silva é comunista, Partido Comunista do Brasil. E aí vocês sabem que o brasileiro não gosta muito dessa história de comunismo, né? E aí já acabou contaminando, mas eles querem aprovar. Então coloca alguém bonitinho, limpinho, sem ser do Partido Comunista, coloca o texto com palavras diferentes, mas que dizem a mesma coisa. E eu sou capaz de apostar que antes das eleições municipais, esse texto já vai estar regulamentado e as redes sociais no Brasil já estarão censuradas ou regulamentadas, de acordo com o que você interessar. E vamos lá, olha outra bomba aqui, vamos falar do Felipe Neto. Você deve saber quem é o Felipe Neto, né? Felipe Neto é o rapazinho aqui, né? Criticava muito Lula, mas hoje é fã do Lula, é um comunista riquíssimo, né? Ganhou fortuna nas redes sociais e quer regulamentar as redes sociais. Olha que bonitinho. Olha só, o Felipe Neto fez um discurso, né? E nesse discurso ele defendeu regulamentar as redes sociais. Para quê? Para vencer a extrema-direita. Ele, pelo menos, foi honesto. Não, regulamentar as redes sociais é só para a esquerda se perpetuar no poder para o resto da vida, é para vencer a direita. O comunicador digital afirma que o país vive uma crise na comunicação e que a disputa precisa ter educação midiática e investimento público. As pessoas precisam ter educação midiática, ou seja, precisam consumir só aquilo que o governo quer que elas consumam. Olha só que liberdade de expressão maravilhosa. E se regulamentar as redes sociais, a gente vence a direita. Que bonitinho. Pois é. Só que saiu mais uma bomba agora. Como todo comunista de iPhone gosta de fazer, o cara estava censurando as redes dentro do Twitter antes do Elon Musk assumir. Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, né, ao X. O youtuber Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, de acordo com as informações publicadas na noite dessa quarta-feira pelo jornalista Michael Schellenberg, Eli Vieira e Davi Agape. A publicação atualiza o caso do Twitter Files Brasil. O trio revela que um funcionário sênior da plataforma teria proposto um encontro entre Felipe Neto e Yoel Roth, chefe da segurança da rede social, em junho de 2021. De acordo com a publicação, o convite ocorreu em meio ao contexto de sanções impostas pela moderação de conteúdo do Twitter ao jornalista Alan dos Santos, hoje exilado nos Estados Unidos. Além do youtuber e cabo eleitoral do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, Felipe Neto é fundador do Instituto Vero, uma organização não governamental parceira do Programa de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. A instituição também patrocinou recentes eventos do TSE contra a desinformação. Ou seja, ele é uma peça-chave nesse controle da direita no Brasil. E aí, eles diziam que era a direita que tinha o gabinete do ódio, né? Tinha um gabinete para controlar, para espalhar fake news, para controlar tudo.
parece que a realidade está sendo escancarada e parece que está mostrando que não é bem assim. O Ale Freitas, ele fez uma publicação criticando aqui, ó. Com a publicação da segunda parte do Twitter Files, sabemos agora que, abre aspas aqui, fala do Ale Freitas, o merda, do Felipe Neto, é um agente da ditadura e tinha acesso direto aos sensores do antigo Twitter, com a mesma equipe da época em que o Twitter acobertava a ditadura da Arábia Saudita. E aí ele colocou um vídeo aqui que é para mostrar para vocês os funcionários do Twitter da época, né? Esses são os funcionários do Twitter da época. É lógico que, assim, dá para perceber, né, assim, que não são da turma da direita, não, né? Então, esses eram os funcionários, esse era o Twitter. E aí, a grande questão aqui é, o Twitter da época, com essas pessoas, você acha que era um espaço aberto à divulgação de ideias? Ou você acha que tinha um controle aqui? É meio óbvio que tinha um controle. E aí, o Oi Luiz, tem um canal do YouTube gigantesco aqui no YouTube, ele criticou aqui a Vera Magalhães, que é uma jornalista, né? Ele escreveu o seguinte: a Vera Magalhães saiu do Twitter porque ele estaria sendo usado como arma política por seu dono, o Elon Musk. Pois aí antes, né? Não era, não? Será que a Vera também vai sair da rádio CBN, do Grupo Globo, ou ela acha que os donos não usam a emissora como arma política? É interessante, porque assim, a gente vê os canais, a mídia tradicional, sendo utilizada como arma política o tempo todo mesmo. E aí o discurso agora é de que o Twitter, que aceita eles continuarem lá e postarem o que quiserem, inclusive ameaças, agressões contra o dono do Twitter, que é o Elon Musk, e aí, aceitando os dois lados falarem o que quiserem, é uma ameaça política à democracia. Se aceita só a esquerda falar, é um perfil democrata. Deu para entender, né? E diga-se de passagem que a grande mídia anda se omitindo em alguns pontos, né? Como, por exemplo, essa matéria da Veja aqui. O silêncio petista sobre a denúncia contra o filho de Lula por agressão nas redes sociais tá impressionando, né? Nas redes sociais, o presidente e aliados ignoraram completamente o assunto, enquanto bolsonaristas aproveitaram para criticar e cobrar governistas. E cadê o lance de mexeu com uma, mexeu com todas? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quem mais está amando, sabe, de paixão, esse assunto do Twitter, esse assunto do Chiquinho Brasão e os conflitos que não envolvem o Lula, é o Lula, tá? Porque o Lula tá na pior fase de todas. E aí a gente acaba falando do Twitter e do Alexandre de Moraes e desviando o foco da tragédia que é esse governo. E tragédia, literalmente, a palavra é essa. Tragédia. Dengue. Já batemos recorde desde 2020. Ou seja, é a pior epidemia de dengue de todos os tempos e a gente sabe que é por pura e mera omissão na saúde. E cadê aquela turma que falava que a ciência voltou? Hã? Não, mas vamos além. Olha isso aqui, ó. Vamos lá. Tribunal de Contas da União afirma que alertou o Ministério da Saúde sobre as falhas na gestão da saúde dos Yanomamis em novembro. O Tribunal de Contas da União divulgou nota nessa quarta-feira afirmando ter alertado o Ministério da Saúde em novembro do ano passado sobre as falhas nas ações de atenção integral à saúde indígena. A Amazônia está com mais de 410% de focos de queimada. Ou seja, os artistas, foi até matéria de um jornal, os artistas desistiram de brigar pela Amazônia. Recorde de queimada. Yanomamis morrendo mais do que no governo, que eles falaram mal do Bolsonaro. Mortes por dengue estouraram no país e até a mídia não está conseguindo esconder mais. O filho do Lula? Tapinha não dói, né? Então o filho do Lula também, ninguém fala sobre isso. O grande problema agora é o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. E o Lula tá adorando essa situação. Pro Lula tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas enfim, mais cedo ou mais tarde o assunto Elon Musk e Alexandre de Moraes vai cansar, tá? O Alexandre de Moraes vai acabar sendo desgastado,
mexeu com o Elon Musk, né? E nessa briga, eu acho que o Elon Musk acaba tendo mais força do que o Alexandre de Moraes. Tanto é que tá todo mundo falando que o Brasil tá virando uma tirania, né? Então, vamos ver como que vai ser o final desse enredo todo, tá certo? Obrigado, pessoal. Que Deus te dê uma mesa farta. Ó, que nunca falte o pão de cada dia. E pros gaúchos, que nunca falte o chimarrão. Pro goiano, novo gaúcho agora, que aprendeu a gostar de chimarrão também, que tenha bastante chimarrão. E que vocês aprendam a comer piqui. E desculpa aí, mas o churrasco goiano é muito melhor do que o gaúcho, tá? Desculpa, mas eu não ia ficar sem cutucar essa com vocês, não, tá? Brincadeira à parte, tá? Agora é sério, pessoal, ó, que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para sua família, para todos, e que, sabe, o Deus possa literalmente abençoar o nosso país, porque tá parecendo que o tinhoso tomou conta, né? Mas a fé é a última coisa que nós podemos perder, tá bom? Abraço, fica com Deus. Ó, para quem discorda do que eu falo, direito seu, colocar no comentário. E eu gosto disso, tá? Eu aprendo muito. Vocês até mudaram meu posicionamento um pouco. Foram alguns dos comentários de vocês, não foram nem os dos deputados, tá? Dos deputados eu não levei muito em consideração, não. Foram os comentários de vocês argumentando sobre os deputados é que me fizeram mudar um pouco o posicionamento sobre a questão do Chiquinho Brazão, viu? Eu tava achando um bando de canalice, tá? O que eles estavam fazendo. Mas aí, levando em consideração o que vocês falaram, o argumento é de que vamos respeitar a Constituição, tá certo. Mas eu não faria isso. Mas os comentários de vocês ajudam pra caramba, tá? Até pra quem comenta ali, pra ir baseando ali, tá certo? Abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.